Bom dia, transformadores! Hoje fazemos memória à Santa Águeda. Foi virgem, mártir, e no Evangelho nós vemos o escândalo da fé. Já percebeu como às vezes as pessoas mais próximas são as que mais duvidam da gente? Como se nossa história, nossa origem nos limitasse? E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus em Nazaré. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Jesus volta para sua terra, ensina na sinagoga e todos ficam impressionados. Mas não no bom sentido, eles murmuram: de onde vem isso? Que sabedoria é essa? E ao invés de se abrirem para a verdade, se fecham. Eles ficam escandalizados. Isso mexe conosco, porque muitas vezes nós sentimos essa barreira. Seja no trabalho, na família, na nossa comunidade de fé. Aquela sensação de que por mais que você mude, cresça, amadureça, se aproxime de Deus, algumas pessoas vão insistir em te ver como antes. E aí vem a frase de Jesus: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Mas antes de falarmos mais sobre isso, vamos olhar a primeira leitura. A carta aos Hebreus ensina que Deus nos educa também através das provações. Ela diz: o Senhor corrige a quem Ele ama. E às vezes a gente sofre não porque Deus nos abandonou, mas porque Ele está nos formando. A correção de Deus não é um castigo, mas é um caminho para a santidade. É amor. Santa Águeda entendeu isso profundamente. Era siciliana, viveu no século III e ela foi perseguida por não renunciar a Cristo. Foi presa, torturada, dilacerada e mesmo diante de tamanha dor, permaneceu fiel. E veja, a perseguição que ela sofreu começou justamente porque alguém próximo a ela não aceitava sua fé. Exatamente como Jesus em Nazaré. E aqui está uma provocação sincera para nós hoje. Ser cristão, minha gente, de verdade, escandaliza. O mundo vai nos dizer: seja o que quiser, mas não leve a sua fé a sério demais. Tá parecendo um padre, tá parecendo uma freira. Vá à missa, mas não viva o evangelho radicalmente. Acredite em Deus, mas não o suficiente para Ele ser prioridade na sua vida, mudar sua vida. Até porque, sabe o que acontece? Se você mudar, vai incomodar. Jesus incomodou. Santa Águeda incomodou. E se nós estamos vivendo uma fé morna, talvez seja porque não estamos incomodando ninguém. Mas então, minha gente, como é que a gente segue firme? A própria carta aos Hebreus diz: firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés. Ou seja, não desista, não se curve à opinião dos outros. A verdade não muda porque alguém se recusa a aceitá-la. O Evangelho termina dizendo que Jesus admirava-se da falta de fé deles e que por isso não pôde fazer ali milagre algum. Isso assusta. A incredulidade das pessoas foi um bloqueio para a ação de Deus. A fé abre porta para milagres, mas a falta de fé fecha.
E quantos milagres estamos impedindo na nossa vida porque deixamos a dúvida tomar o lugar da fé? Santa Águeda nos ensina que vale a pena pagar o preço da fidelidade. Ela perdeu tudo no mundo, mas ganhou a vida eterna. Então, hoje, olhe para a sua vida e se pergunte: será que eu tenho vivido uma fé de verdade? Tão verdadeira ao ponto de incomodar? Ou será que eu acabo me moldando ao mundo para não escandalizar ninguém? Que o exemplo de Santa Águeda nos fortaleça e que nossa fé seja firme, mesmo quando vier o desprezo, a rejeição ou a perseguição. Porque no fim, transformadores, no fim, o que escandaliza mesmo, o que escandaliza o mundo é a santidade. Paz e bem.